Você já parou para pensar por que as nações elas se enfurecem tanto? Ou então por que as nações elas perdem o seu tempo com coisas tão inúteis e vãs? Foi exatamente assim que o salmista começou o capítulo 2 do livro de Salmos, questionando essas duas perguntas. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que as nações perdem tanto o seu tempo com coisas vãs, fúteis, inúteis? Nós temos vivido um tempo em que líderes de nações têm se levantado contra outros líderes. Nós temos vivido num tempo em que uma nação se levanta contra outra nação para emitir juízo. E eu não quero aqui tirar o fato de que Deus usa nações para trazer juízo a outras nações. Deus usa líderes, governantes, para trazer justiça a outros governantes e líderes. Sim, porque Deus é justo. Mas a atenção que eu quero trazer hoje é justamente para o fato de por qual razão os governantes estão tão enfurecidos. Por qual razão as nações estão tão ocupadas em coisas fúteis? E o próprio texto do capítulo 2 de Salmos vai responder essa pergunta. Ele vai dizer que os reis da terra, que os governantes se preparam para uma batalha e conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. A verdade por trás desse versículo, ela permanece viva em nossos dias. Os governantes da terra, eles estão irados e tramam coisas fúteis e vãs, porque o seu coração é inclinado para se opor ao Senhor. Os governantes da terra fazem coisas impiedosas, porque a verdade é que eles tramam e conspiram contra Cristo, o ungido de Deus. E é interessante que Jonathan Edwards certa vez falou que quanto mais os homens se exaltam, menos eles estarão dispostos a exaltar a Deus. Ou seja, toda exaltação humana revela uma indisposição a exaltar aquele que é digno de exaltação. Então, por que os governantes se enfurecem e tramam coisas impiedosas e malignas? É simples, porque eles decidiram exaltar a si mesmos. Na tentativa de construir um império pessoal, ou de fazer coisas que elevem o seu próprio nome, ou de promover obras e ações que possam trazer vantagem para si mesmos, eles topam tudo. Eles estão dispostos a tudo. Mas a verdade é que Deus ele não se impressiona com a sabedoria humana. Deus ele não está impressionado com o que os governantes estão fazendo. Deus não é tomado de surpresa pelas iniciativas ímpias e impiedosas dos reis da terra. Porque o versículo 4 do capítulo 2 de Salmos é uma resposta definitiva daquilo que Deus faz diante da impiedade dos homens. O texto vai dizer que aquele que governa nos céus, ou em outras versões, aquele que está assentado nos céus, aquele que está no trono nos céus, ri deles. O Senhor zomba daqueles que se levantam contra ele. Quando nós olhamos o juízo que tem acontecido às nações em nossos dias, e que ainda estão para acontecer outros juízos mais, isso é um reflexo do coração do homem que busca autoexaltação, engrandecimento, mas também é um reflexo de um Deus que do seu trono ri destes homens e zomba deles. A destruição dos impiedosos é uma resposta clara de Deus, zombando daqueles que conspiram contra o Senhor. Enquanto nós estamos aqui, eu estou falando, você está me ouvindo tranquilamente, sem nenhuma perseguição. Muitos irmãos cristãos estão sendo mortos exatamente agora, em diversas partes do mundo.
E talvez os governantes que têm se levantado para matar e massacrar os nossos irmãos, eles pensem que não haverá ninguém para poder pedir conta do sangue derramado deles. Mas a verdade é que quando o reino de Cristo é estabelecido na terra, mal podem os governantes imaginar que esse Cristo zombará daqueles que se levantam contra a sua igreja. Retornando para o Salmo capítulo 2, nós vamos ver ainda que o versículo 5 vai dizer que Deus, em sua ira, repreende esses homens e com fúria aterroriza esses homens. Quais homens? Os impiedosos da terra, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, aqueles que buscam e tramam para fazer aquilo que ao seu bel prazer trará satisfação própria a eles e benefício nenhum ao povo. O Senhor é quem os repreenderá. É o Senhor quem aterrorizará a estes homens, porque o Senhor é o Deus de dar vingança. O Senhor é o Deus que emite juízo aos ímpios. O Senhor é o Deus que traz justiça aos povos que necessitam de justiça. O Senhor é o Deus que peleja a favor daqueles que nele esperam. A verdade que você precisa saber e que eu preciso ter mantida no meu coração é que Jesus é a resposta de Deus para as nações que estão assoladas. Jesus, ele é exatamente o Filho gerado do Pai, dado às nações como o Senhor delas, para trazer de volta ao Pai as nações antes assoladas, agora então redimidas. O propósito de Deus é glorificar a si mesmo, por meio das nações, por meio dos governos, por meio da igreja. O propósito do Pai é revelar Cristo ao mundo como aquele que é a resposta de Deus para a salvação dos que não foram alcançados. E o capítulo 2 de Salmos termina trazendo uma advertência crucial aos governantes, aos líderes da terra, aos políticos da terra, que tomam decisões a respeito de uma sociedade, de um país, de uma cidade, de um estado. Os conselhos se encontram do versículo 10 até o versículo 12. O salmista vai dizer, portanto, reis, isso aqui se aplica a presidentes, isso aqui se aplica a ministros, isso aqui se aplica a governantes diversos. Sejam prudentes, aceitem a advertência, sirvam a Yahvé com temor, alegrem-se nele com tremor. E o versículo 12 vai concluir dizendo, sujeitem-se ao Filho, ou seja, se sujeite a Cristo, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois a sua ira se acende num instante. Felizes, porém, são aqueles que nele se refugiam. Eu quero dizer que o estabelecimento do reino de Deus se dá pela manifestação gloriosa de Cristo, através da sua igreja. É exatamente nesse tempo que temos vivido que Cristo deseja manifestar o seu reino na terra, por meio da igreja, trazendo à terra, por meio da igreja, a sua perfeita vontade, que é feita no céu. Que a vontade perfeita de Cristo se manifeste hoje sobre a nossa nação brasileira, mas não apenas sobre o Brasil. Que a perfeita vontade de Cristo, que é feita nos céus, se manifeste hoje, seja feita hoje, sobre todas as nações assoladas que carecem da graça de Deus. Que Deus te abençoe.